Olá pessoal, hoje eu vim esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas sobre mediunidade. Você já tem a sua mediunidade aflorada? Você sabe se você já despertou a sua mediunidade? Então fique aqui comigo nesse vídeo que você vai entender um pouco sobre isso. Me chamo Cléo Santos, esse é seu canal Universo Intuitivo e sejam todos bem-vindos. Atendendo alguns pedidos, porque na verdade eu não tenho só esse canal, tá? Eu tenho um canal também de tarô, porque eu sou taróloga, converso com muitas pessoas e muitas pessoas me relatam histórias de mediunidade que elas estão vivendo. Muitas pessoas ainda estão perdidas, tem pessoas que ainda estão num processo de desenvolvimento dessa mediunidade, muitas estão bloqueando porque elas estão na verdade com medo. Conta aqui pra mim nos comentários se você tá passando por esse momento e se você tem medo. Conta aqui pra mim. Todos nós sabemos que assim, o ser humano ele já tem uma mediunidade, porque é do ser humano, nós somos energia. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não o contrário. Tem pessoas que pensam que está aqui vivendo uma experiência espiritual, mas na verdade ela é um ser espiritual. Ela é energia, ela é consciência e ela está justamente aqui para viver uma experiência humana. Aqui no mundo é uma escola, não é como se fosse uma escola, isso é uma escola de evolução. Nós nascemos, vivemos, aprendemos e por fim desencarnamos. Porque na verdade ninguém morre, o que morre é o corpo físico, o que fica é a consciência. E muitas pessoas acabam ficando um tanto quanto atrapalhada quando a sua mediunidade vem a se desenvolver. São todas as pessoas que desenvolvem a mediunidade? Eu acredito que na grande maioria sim. Tem pessoas que vai passar aí uma vida inteira e vai ignorar isso, e vai morrer e vai ignorar. E vai continuar presa aqui nesse mundo, porque ela ignorou o fato dela ser um ser espiritual, que ela ignorou o fato de que aqui ela precisa evoluir. Todos nós viemos com um contrato de alma. É um contrato que nós fazemos antes mesmo de nascer. É um contrato que nós fazemos com a nossa espiritualidade. De que aqui nós vamos evoluir, de que nós vamos crescer, de que nós vamos ser bons, de que nós vamos fazer as coisas. O bom que eu digo é o bom no ver de cada um tem o seu livre-arbítrio de ver o quanto é bom para o outro, tá? Então, aqui nesse mundo, nós viemos com essa mentalidade, nós viemos com esse propósito. E quando chegamos aqui na encarnação, geralmente nós vamos passando pela vida, pelos desafios, pelas coisas que acontecem e muitas vezes a gente esquece esse contrato de alma que nós fizemos. E por que ela vem num determinado momento da vida da gente? Porque é o momento da cobrança. A cobrança que eu digo é a cobrança espiritual. Eu tenho 2 relatos para passar para vocês aqui rapidamente. Um dos relatos é do meu irmão. Meu irmão, ele está com 50 anos agora, se não me engano. Ele falou que ele está com 50 anos. E ele está vivendo muito esse dilema na vida dele. Porque ele está tendo projeção astral. Para quem não sabe o que é projeção astral, depois vai aí no YouTube e dá uma busca aí no YouTube sobre projeção astral. Vocês vão encontrar Wagner Borges, Saulo Calderon, que são pessoas muito sérias e que fazem estudos sobre projeção astral há muitos anos. O Wagner Borges, por exemplo, ele já faz isso há mais de 30 anos. Ele é professor, tá? Então ele sabe, ele faz estudos de saídas do corpo. A história do meu irmão é essa. Ele faz saídas do corpo quando dorme. E ele tá muito intrigado. E sabe, ele não entende o porquê que isso acontece. E às vezes ele permite, às vezes ele não permite. E ele tem muito medo, assim como a grande maioria tem medo. Por mais que eu estude sobre isso, por mais que eu entenda algo sobre isso, porque eu não entendo tudo, porque ninguém nunca vai entender tudo, né? Tem pessoas que entendem muito mais, mas também não entendem tudo. É uma coisa que dá um certo medo. Mas você precisa se abrir para novas experiências, não é? Você precisa se abrir para experiências do oculto, porque você sabe que você não veio aqui à toa. Isso é uma escola, isso aqui é um aprendizado do dia a dia,
né? E nós estamos presos a um corpo humano para viver essa experiência. Porque, na verdade, nós somos consciência, né? Consciência não morre, o corpo morre, a consciência não. E eu tentando explicar tudo isso para ele, fica cada dia mais difícil. Então eu acabo mandando esses vídeos do Saulo Calderon. Agora ele começou a se identificar e agora ele começou a querer estudar sobre o assunto porque ele viu que não tem jeito. Porque nos primeiros dias, quando ele sentiu isso, das primeiras vezes, ele relutou. Não, mas isso é bobeira, isso é besteira, eu tenho que parar com isso, eu tenho que bloquear isso, eu não quero isso. Não é eu não quero isso, acontece porque é um contrato de almas. Quando nós dormimos, conta aqui nos comentários, quem aqui que quando dorme tem essa experiência fora do corpo? Tem a experiência de estar em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, com pessoas diferentes, e quando olha aquele sonho e fala, nossa, mas aquilo foi tão real. Porque é real. Quando você dorme, você deixa o teu corpo físico e o teu corpo astral, ele se eleva, tanto é que você vê teu corpo. Você passa por paredes, você começa a caminhar. Tem muitas pessoas que têm esse relato. Se você tem, por favor, coloca aqui nos comentários. Porque isso vai ajudar muita gente. Às vezes você pensa que é coisa da sua cabeça e não é. Assim como o meu irmão. Isso é coisa da minha cabeça. E não sei o que. Agora que ele está se convencendo, quando eu mandei um vídeo do Saulo Calderon para ele, com uma outra pessoa que o Saulo entrevistava, essa pessoa deu um relato muito, muito semelhante ao do meu irmão. Aí o meu irmão falou, poxa, é verdade mesmo. Mas como é que eu faço para parar isso? Não existe como parar. Porque é momento daquilo que eu disse, né? É o momento de você poder pagar aquilo que você prometeu lá atrás, que foi o teu contrato de alma. Então, um dos processos da mediunidade, do despertar, é esse, as saídas do corpo. Você precisa saber, você precisa entender e você precisa, mais ainda, aceitar que isso é um fato, que nós não somos esse corpo. E essa é uma das provas cabais de que você não morre. De que você vem processos e processos de reencarnação. Essa é a prova de que quando o teu corpo morre, a tua consciência fica. Porque a tua consciência é tua consciência, teu corpo é teu corpo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O corpo é apenas uma vestimenta. O corpo é apenas o algo que você tem aqui para você poder sobreviver, para você poder ter aqui a tua evolução. O corpo é limitado. A tua mente não. E tudo vem da tua mente subconsciente. O teu corpo não comanda nada, quem comanda é a tua mente. É o teu subconsciente, é tudo aquilo que você coloca aqui dentro. Por isso que muitas vezes aqui na Lei da Atração, no canal, eu falo de Lei da Atração e falo que você é aquilo que você tem, aquilo que você é e não aquilo que você quer. Se você é uma pessoa consciente de ser, você tem aquilo que você é. Você tem consciência de viver na pobreza, você é pobre. Você tem consciência de viver na riqueza, a tua mente só fala sobre riquezas e não só riquezas de dinheiro, tá? Não só riquezas materiais, são riquezas de coisas boas que você produz para tua vida e que você quer para tua vida. Você é isso. Você é próspero, né? Você tem uma vida abundante. Agora, se você vive naquela consciência de pobreza, que é uma pobreza mental, não só uma pobreza de dinheiro, mas uma pobreza no extremo, de que, eu sou um desgraçado, eu sou isso, eu sou aquilo, minha vida não dá certo, eu vivo na reclamação, eu sou aquilo que eu penso ser. Então, ou seja, a tua consciência é maior do que teu corpo. A tua consciência, ela é maior. Então, hoje o meu irmão, ele tem uma consciência de que ele está despertando. E eu tenho mais um relato que é de uma moça que me acordou de madrugada esses dias atrás, porque ela estava tendo sonhos consecutivos numa semana só. E 3 desses sonhos ela me contou, eu só consigo lembrar 2, porque ela me contou de madrugada e eu tava com sono, e ela queria que eu tirasse cartas para ela, porque eu sou taróloga também, e eu tenho um outro canal aqui no YouTube também, eu tenho live no TikTok de tarô grátis, quem quiser depois pode me pedir aqui nos comentários que eu mando, tá? Ela estava me contando de uma semana inteira com sonhos ruins, com pesadelos ruins, e ela queria saber o que aquilo significava.
E eu não abri mais, eu não abri as cartas aquele dia para ela, porque já era de madrugada e a gente precisa de autorização, não é assim, né? Sempre quando eu vou fazer uma consulta de tarô, eu peço licença, eu peço discernimento, eu peço intuição. Então eu tenho que pedir uma certa autorização para a espiritualidade para poder fazer aquilo acontecer, para poder chegar mais perto daquilo que você precisa saber, para ser, né, para ressoar com aquilo que você está passando no momento. Não é assim, né, jogar o Léo, não é. Isso é sério, é coisa muito séria. Você consegue saber todo o presente da pessoa. Tudo aquilo que a pessoa está passando, você consegue saber através de umas cartas de tarô. Mas isso é, né, com a ajuda da tua espiritualidade, não assim, só você lendo e acabou. Então eu tinha dito para ela, eu falei assim, olha, nesse momento eu não vou poder entrar para te fazer essa consulta, porque já é de madrugada, eu já não estou trabalhando mais, eu já estou até desligada disso, mas amanhã às 9 da manhã eu te chamo e tudo mais, e comecei a explicar para ela do porquê das saídas dela do corpo. Duas das saídas dela do corpo, uma ela se via dentro de um cemitério, com vários túmulos, e ela viu uma criança, uma figura de uma criança, o tempo todo, olhando para ela fixamente. E ela não sabia quem era aquela criança, ela estava muito assustada. E quanto mais ela tentava sair daquele cemitério, mais túmulos ela via e mais aquela criança ela via, em cima de cada túmulo diferente. E no outro dia ela falou que ela sonhou, que foi no dia que ela me mandou mensagem, isso no dia anterior. No dia que ela me mandou mensagem, ela sonhou que ela estava saindo da casa da mãe dela e na hora que ela estava entrando no carro dela, ela viu um homem muito estranho, de capa vermelha, com uma fisionomia muito estranha. E ela ficou louca, ela ficou atordoada, porque ela queria saber o que era aquilo, ela já estava com medo de dormir. E eu fui tentando explicar e ela cada vez menos entendendo. Eu falei, olha, você está tendo projeção astral, você está saindo do corpo. Isso que você está vendo é real. Você está vendo com o teu corpo astral, você não está vendo com o teu corpo físico. Você sai do teu corpo e você vai para outros lugares. Ah, mas eu não estou entendendo isso. Ah, isso não pode ser verdade. Ah, alguma coisa está para acontecer. Não é possível. As pessoas já pensam que é alguma coisa que está para acontecer. Muitas vezes não, é o que ela está vivendo ali fora do corpo. Aí eu comecei a perguntar, você viu algum filme de terror antes de dormir? Você assistiu programas? Porque a gente não pode, né, levar essas coisas pro sono. Tudo que você leva antes de dormir, de reportagem, de coisas ruins, é o que você vai levar pro teu sono. Aí você vai sonhar com aquilo, não vai ter jeito. Você fez isso? Não, eu não faço isso, eu nem vejo televisão antes de dormir. Eu durmo cedo, desligo tudo para procurar dormir bem, tal, tal. Então, minha filha, você tá fazendo um despertar espiritual. Você tem um despertar espiritual em andamento e você não tá, e você tá negando. Aí no dia seguinte, antes das 9, ela já me chamou. Antes mesmo que eu chamasse, ela me chamou, não, vamos saber, abre as cartas, eu preciso saber o que é, o que é, o que é. E numa das cartas que saiu foi o eremita. E o eremita nas cartas de tarô é o despertar espiritual, saiu carta da espiritualidade, sacerdotisa, o eremita, o mago, né? O mago é o bruxo do tarô, é o mago, é o eremita, a espiritualidade foi saindo, foi assim uma coisa linda, né? E foi se desenhando aquilo que ela sonhou. E eu dizendo, olha, isso está acontecendo isso, porque realmente você está passando por um despertar e você precisa entender. E você precisa mais que isso aceitar. Ela, mas eu não aceito, porque quando eu era criança eu tinha muito disso e eu bloqueei. Eu falei, tá vendo? Você tem isso desde criança e você nunca aceitou. Então você tem o livre-arbítrio de não aceitar. E quando você não aceita, aquilo fica adormecido dentro de você. E não é que você deixou de ir nesses lugares, e não é que você deixou de ver essas coisas. Você vê, mas você esquece, porque você pede para esquecer. Então agora você precisa aceitar. Gente, eu sei que é difícil. Eu sei que muitas pessoas passam por isso e não querem aceitar. Mas é necessário aceitar. Essa é uma das mediunidades que a gente tem. Tem gente que aí depois começa a despertar a mediunidade de audição, a mediunidade do terceiro olho, de ver coisas, de premonição, sabe? Premonição boa, premonição ruim, você veio para aquilo, não tem jeito. Não adianta você querer se negar. Então, eu tenho esses dois relatos para contar para vocês, e tenho pessoas que querem saber o porquê que isso acontece, são contratos de almas que você faz. E você precisa vir para fazer isso, e você precisa vir para se dar conta de que você é mais do que um corpo, você tem que ajudar. Isso te ajuda a você crescer e evoluir, e você pode também ajudar outras pessoas através dos teus dons que você tem. E não são dons tão especiais, todos têm esses dons, né? Ele é especial na medida do possível que você faz isso para ajudar alguém, e não só tem para você.
tá bom? E não só tem para tirar algo de alguém como muitas pessoas fazem. Isso é num processo de ajudar pessoas. É um processo que você tem para ajudar pessoas e evoluir. Para você ir para um grau mais alto de evolução, aqui mesmo na Terra, nada é fora, tudo é aqui, tudo é no nosso consciente, tá bom? Então, para vocês que têm dúvidas sobre mediunidade, principalmente sonhos, né, fora do corpo, sim, saiba que quando você dorme, você sai do teu corpo. Saiba que quando você dorme, o teu corpo físico fica em descanso, você vai pro astral e você vai andar e você vai fazer coisas que nem você acredita, mas é a mais pura realidade, tá? Se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários, na medida do possível eu vou respondendo a vocês, tá bom? De mais a mais, me segue no canal Luz Divina Tarô, me segue no TikTok que eu vou deixar aqui para vocês. Quem quiser seguir lá, pegar aí leituras gratuitas de tarô, eu faço leituras gratuitas, assim também como eu faço leituras particulares, tá bom? Obrigada a todos vocês que ficaram até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!